seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um Dose de Energia. Aqui é a Andrea Brito, da Energia Finances, direto do Canadá, trazendo algumas inspirações de alguns autores, histórias que eu ouvi falar ou que eu mesma vivenciei, para poder trazer mais inspiração para o seu dia, mais reflexão, para que juntos a gente possa construir um mundo melhor. Vamos comigo? Primeiro eu quero agradecer as várias mensagens que eu recebo de incentivo, de continuar meu podcast, de continuar com esse projeto que eu faço com tanto carinho e que nada mais é a minha intenção de trazer para o mundo em português. Muito do que eu aprendo aqui em inglês com autores, com palestras, conferências que eu participo e que eu acho tão importante. Então, nada mais é do que uma disseminação de informação. Agradeço se você gostar do que está ouvindo, do que está sendo falado, de compartilhar isso com seus amigos, para a gente estar construindo uma rede de pessoas que estão se inspirando, que estão pensando mais e trazendo aquela ideia de ter um mundo mais feliz, certo? São pequenas atitudes que vão mudar muito lá para cima, lá para frente. Bom, gente, é isso. Eu não quero fazer nada formal aqui, realmente um bate-papo com vocês. Lembrando que eu tô no Instagram, no Facebook, YouTube, podcast. Então, se você escuta pelo podcast, sabe que então você pode procurar em praticamente todas as plataformas de podcast. É só procurar por Dose de Energia e você vai estar escutando então todas as doses de energia que eu tô trazendo aqui para você, beleza? O tema de hoje é o Clube das 5 da manhã. Já até teve um ouvinte meu, muito obrigada pela sugestão, me pediu para estar falando sobre isso, que eu já comentei que eu faço parte do Clube das 5 da manhã. O que é o Clube das 5 da manhã? Então, tudo começou com o autor Robin Sharma, com o livro dele, The 5 AM Club. Então, esse livro aqui eu li em uma semana, tá? Não leio super rápido, apesar de eu adorar ler, mas eu leio com cuidado, digamos assim. Mas maravilhoso, adorei o livro, mudou a minha vida e essa é a minha intenção de hoje, é trazer para vocês um pouco mais sobre esse livro. Se eu não me engano, ele ainda não tem em português, mas deve sair logo porque ele vende no mundo inteiro, tá? Então, Robin Sharma, anota aí, o Clube das 5 da manhã. Então, eu vou explicar para vocês o conceito do Clube das 5 da manhã, apesar do livro ter várias informações, vários pontos sobre o que é os 5 da manhã, sobre criar esse teu novo hábito. Tem um ponto específico que ele fala que seria pra gente começar já, tá? Então você escutando aí, você já vai poder começar o Clube das 5 da manhã. Então nada mais é do que mudar o seu hábito, mudar o hábito de acordar mais cedo, acordar antes que todo mundo, acordar antes que o mundo acorde. E ele fala já para quem já está se defendendo, falando, não, eu não consigo, não, eu não posso, minha avó sempre acordou tarde, meu avô acordou tarde, meu pai, minha mãe, tá na minha genética de acordar tarde. E isso não é verdade, isso nada mais é do que um hábito, tá? Isso já é comprovado cientificamente, que isso não é uma questão de genética, isso é realmente um hábito que a gente pode estar mudando. Certo? Eu sou prova disso. Pode perguntar para minha família. Eu sempre fui a última a acordar. Sempre fui aquela que ficava me enrolando na cama com a maior preguiça de acordar. E hoje sou a primeira a acordar aqui em casa. Antes das 5, já teve dias antes das 4 que eu tava acordando, porque eu gostei tanto da ideia de acordar cedo que comecei a acordar antes mesmo das 5 da manhã. E cientificamente é comprovado que a gente precisa de 66 dias para que um hábito se instale. Para que ele fala aqui que os neurônios se conectem biologicamente, são 66 dias para que aquele hábito se instale em você, tá? Então, não adianta fazer por uma semana e falar, realmente não é para mim. Se você não tentar 66 dias, você não pode dizer se deu certo ou não deu certo, tá? Tenho quase certeza que você vai adorar fazer isso,
Porque, como eu falei, eu era uma das que acordava tarde, se pudesse dormir até meio-dia, mas mudou a minha vida, certo? E uma coisa que ele fala sempre, eu falo isso sempre porque eu escuto o podcast dele, além do livro, toda a mudança, vocês podem notar isso para a vida de vocês, toda mudança ela é difícil no começo, muito difícil no começo, e se não fosse difícil, talvez não fosse uma mudança tão válida, tá? Então ela é difícil no começo, ela é bem confusa no meio e linda no final. A gente adora o resultado, tá? Então, pensando nos 66 dias, a gente tá falando em 22, 22, 22, certo? Os primeiros 22 dias vão ser super difíceis. Vai falar, o que eu tô fazendo? Que loucura é essa? O que eu tô acordando cedo? Ou você vai querer voltar correndo pra tua cama. Na metade você ainda não vai estar entendendo. Você já vai estar assim, ok, já tô meio que acordando, já tá indo um pouco mais fácil, mas ainda você não tá entendendo por que toda essa mudança precisa ser feita. E lá no final você vai ver, nossa, eu não consigo mais ficar sem. Eu não consigo mais não acordar tão cedo. Não consegue no sentido, você consegue até dormir até mais tarde, mas quando acorda fala, por que eu não acordei antes? Eu estaria me sentindo melhor, eu teria aproveitado mais, certo? Então, você vai ver que o começo é difícil, a metade é bem confusa e no final você vai estar adorando o resultado, certo? Eu tenho algumas anotações aqui porque eu fiz meu trabalhinho de casa para trazer para vocês o melhor das 5 do clube das 5 da manhã. A ideia então é você ter 1 hora só para você, 1 hora onde o mundo ainda está dormindo, onde tudo está muito tranquilo, muito calmo. Eu mesma já cheguei a pensar, eu posso fazer essa minha hora depois, vou lá pelas 3 da tarde eu faço a minha hora. Mas é diferente porque você está diferente. Eu vou mostrar aqui a técnica que ele fala como que é o acordar. Não é só acordar e ir para a televisão, ir para o teu telefone, não é isso. Então tem uma técnica para isso. Então por que 5 horas da manhã é diferente do que 3 horas da tarde, tá? Então é pensar nessa 1 hora só para você. Ele chama dessa 1 hora a hora da vitória, a sua hora sagrada. E o Robin Sharma costuma ler muito, claro, e estudou sobre os guerreiros, e tem uma frase de um guerreiro espartano que fala: aquele que sua, que transpira mais no treinamento, é aquele que sangra menos na batalha. Então, quanto mais treinarmos, melhor estaremos preparados para a nossa vida, para o dia a dia, que seria a nossa batalha, certo? Então, essa ideia de acordar às 5 da manhã e de tentar, apesar do difícil que ser, não tentar e sim fazer, é um treinamento que a gente está fazendo para estar melhor na nossa vida. Isso vai trazer mais foco para você, foco no que você deseja, no que você quer fazer para a tua vida, não que os outros, ou que a sociedade quer que você faça, sim que você deseja. Tá? Então tem muita coisa boa aí para vir com essa ideia de acordar às 5 da manhã. E muitas vezes é muito difícil. O Robin Sharma mesmo comenta que para ele às vezes é muito cansativo acordar às 5 da manhã. Ele pensa, o que eu tô fazendo? O que eu tô ensinando isso pro pessoal se é tão difícil? Só que pensa, quando tá bem difícil, quando você sente menos a vontade de fazer, é quando você mais precisa fazer. E ele explica que apesar de tão difícil, ele sabe que no final vai ser muito bom, porque você às 5 da manhã é totalmente diferente de você às 6 da manhã. Depois de todas as atividades que você fez, você é outra pessoa. E você fazendo isso todo dia, você muda a tua vida. Porque ele fala que cada dia da nossa vida é um grãozinho da nossa vida inteira. Então, se a gente juntar cada grãozinho, cada dia bem feito da nossa vida, imagine que vida linda que a gente está construindo. Ou cheia de experiências, cheias de coisas boas para estar passando para os outros, certo? Então, por que fazer às 5 da manhã? Porque você vai ver a diferença que você vai ter na tua vida.
Então, dê a você esses 66 dias de chance, que eu acho difícil você voltar atrás. Mas 66 dias para você entrar pro clube das 5 da manhã, tá? Então, a técnica que ele passa, então, o que fazer nessa primeira 1 hora, ele chama da técnica do 20-20-20, tá? 20-20-20 é assim, das 5 da manhã às 5h20 da manhã, a primeira coisa que você vai fazer é mexer. Você vai se mexer, você vai se movimentar. E melhor que isso, você vai fazer uma atividade física intensa. Intensa no sentido que você precisa suar, precisa transpirar. E por que isso? Qual que é a ideia disso? Porque quando você transpira, quando você faz uma atividade intensa, você tem toda essa transpiração, você libera uma proteína que se chama BDNF em inglês, que é o Brain Derived Neurotrophic Factor. Eu fui buscar em português, traduzindo em português, é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Então, é uma proteína que faz com que as células que foram corrompidas pelo estresse, elas se reparem, elas melhorem. Ela vai acelerar a tua capacidade de aprendizado, ela vai regenerar e fortificar conexões neurônicas, isso. Gente, eu não sou médica, tá? Então, se tiver algum erro nessas palavras, eu espero que o conteúdo vocês estejam entendendo. O cérebro estará a 1000 por hora depois que você libera esse BDNF. Então, quando você libera essa proteína, você faz com que teu cérebro produza, você consegue melhorar a saúde do teu cérebro, certo? Então você vai criar com isso mais inteligência, teu humor vai estar muito melhor, você vai estar mais produtivo, você vai melhorar a tua memória, você vai diminuir as chances de ter problema de Alzheimer, de Parkinson, só com essa liberação desse BDNF, entendeu? Que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Essa proteína é super importante, ok? Outra coisa, outro hormônio que libera, dopamina, que também é dito como o hormônio da felicidade, da inspiração. Então, liberando dopamina, nós vamos estar mais inspirados, mais felizes. E isso está no cérebro de todo mundo, não só dos grandes pensadores, dos grandes escritores, aqueles que mudaram o mundo. Não, está no cérebro de todo mundo. Então, isso é a dopamina que é liberada dentro de você. Além da ocitocina, da serotonina, já ouviram falar, que é um neurotransmissor do prazer. Então, você começa a se sentir mais feliz. Olha que delícia! Tudo isso que é liberado quando a gente faz uma atividade intensa. Fácil? Não é fácil. Eu não sou corredora, não sou atleta, mas sentir essa sensação, bom, a minha família que sabe, porque depois das 6 da manhã eu ligo o som aqui e falo, galera, tá na hora de acordar e tô a mãe mais feliz do mundo. E você sendo mais feliz, você é uma pessoa menos tóxica para o mundo. Imagina que delícia ter mais pessoas felizes ao redor da gente. Então, quando a gente é menos tóxico, a gente traz coisas boas para os outros e vai contaminando todo mundo com a felicidade. Beleza? Então, veja quanta coisa gostosa que é liberada dentro da nossa cabeça que deixa o nosso dia melhor. Além disso, a gente aumenta o nosso metabolismo, que também foi comprovado cientificamente que fazendo exercício na tua primeira hora de quando você acorda, você diminui aquela vontade de ficar beliscando, de ficar comendo toda hora. Então, o que é isso é muito bom também, né? Então é isso, a gente fica mais criativo, a gente tem mais energia. Quem já fez exercício de manhã sabe, pode confirmar, escreve para mim, comenta com os colegas, comenta com o pessoal como isso faz diferença na nossa vida. E, gente, aqui o Robin Sharma tá falando em 20 minutos somente. São 20 minutos de atividade intensa. Então, acorda, já começa a caminhar, já começa a correr, ou você tem uma bicicleta. Não importa, uma atividade, pensa em alguma coisa que você gosta de fazer, que vai te dar prazer e que te faça com que te exercite intensamente.
ok? Depois das 5h20 às 5h40, o que a gente faz? Terminei o exercício na alta intensidade, transpirei bastante, o que vem? Vem a parte de reflexão. Você vai estar se sentindo já mais confiante por ter feito os 20 minutos de exercício, você vai já estar se sentindo super bem. E você vai ocupar esses 20 minutos para pensar. Hoje é raro as pessoas que param para pensar, só para refletir o que está acontecendo no mundo. Por isso que nesse momento calmo e tranquilo é tão gostoso parar e pensar. Ninguém faz isso. O Nelson Mandela foi o Nelson Mandela porque ele teve o tempo de pensar. Sim, não foi por escolha dele, ele ficou preso por anos e anos. Mas nesse momento ele pensava, ele refletia muito. Então, um momento de reflexão, grandes personagens hoje, pessoas do mundo, são pessoas que refletiram, que pensaram bastante. Tá? Então, use esses 20 minutos realmente para pensar. E como é que pode ser esses 20 minutos? Pode ser em forma de reza, de prece, de oração, em forma de meditação, ou até escrever um diário. Escrever nesse diário o que você sonha, o que você quer para o mundo, quais são as 5 coisas que você mais acredita, que você mais quer fazer na vida. Qual que é o teu sonho? E escreve ali ele nesses 20 minutos, então refletindo. Todo dia fazendo isso vai mudar a sua vida, eu tenho certeza. A minha já está mudando muito, tá? Então, vamos, pensa nesse momento, que seja em forma de oração. Eu estava contando isso pro meu tio no Brasil e contei que eu fazia essa parte de reflexão e eu gosto muito de escrever. Obrigada pela família que eu tenho, pela saúde que eu tenho, pela vida que eu tenho, pela consciência que eu tenho. Então, esse momento para mim, eu escrevo, acaba sendo uma oração. Eu faço também um momento de meditação, que eu acho super importante e que está me ajudando bastante também. Então, pense o que você faz nesses 20 minutos. Então, voltando, primeiro, 20 minutos de exercício intenso. Agora, 20 minutos de reflexão, que seria pensar o que você está fazendo na vida. Pensar o que você quer da vida, quais são os seus sonhos, tá? 20 minutos de reflexão. Terminou 20 minutos de reflexão, o que você vai fazer? Você vai aprender, você vai crescer. Então, reserve esses outros 20 minutos, os 20 minutos finais dessa tua hora vitoriosa, que seria aprender mais. Leia, escute livros, audiobooks, que a gente chama, né? Escute podcast, que nem você está fazendo agora, você já está aprendendo, são coisas novas que estão entrando para você, certo? Então aprenda nesses 20 minutos. É muito importante a gente evoluir, a gente querer crescer como pessoa, crescer, que seja até na tua área de trabalho. O que eu posso aprender, o que eu posso ler mais sobre aquilo? Certo? Mas é importante, imagine, gente, 20 minutos por dia, o que isso não vai fazer pro resto da sua vida? Vai mudar muito, muito mesmo. Tá? Então a gente tá falando de 1 hora, essa 1 hora a gente dividiu em 20 minutos. Vocês vão ver que passa super rápido. Quando eu vejo que são 6 horas da manhã, eu falei, nossa, queria mais 1 hora. Por isso que às vezes até acordo antes, porque eu quero fazer às vezes mais exercício, ou mais reflexão, ou mais leitura. Mas nada impede de você fazer o teu tempo. Isso é uma técnica que ele passou e mesmo no livro ele comenta. E se eu quiser fazer 1 hora de exercício, ótimo, pode fazer, você faz no teu tempo. Ele passa a técnica e você adapta ela, como fica melhor para você. Não é legal isso? Então, esses últimos 20 minutos de aprendizado, de evolução pessoal, de você crescer como pessoa, o que eu posso aprender para ser melhor, certo? Já é dito que o talento, que não é o talento que faz a diferença, que uma pessoa é melhor que a outra por conta de talento, não. É o entusiasmo, é o comprometimento, é a vontade que a pessoa tem de aprender e querer mais. Os atletas, eles são os melhores atletas, não porque eles nasceram com dom, com talento, não, porque eles treinaram, eles tinham muita vontade de ser aquilo, de ser grandes, de serem bons, de serem os melhores. O dom, aquela pessoa que nasce com aquele dom,
Isso é uma mentira da sociedade. Robin Sharma, são palavras do Robin Sharma. São palavras, são mentiras, porque o dom, todo mundo tem, todo mundo pode ter o talento, todo mundo pode se recriar. Vai da tua vontade, da tua disciplina, do teu comprometimento com aquilo que você quer e você gosta muito de fazer, certo? Então todo mundo é capaz, todo mundo. Mas vai da tua vontade, do teu entusiasmo, do teu comprometimento. Então usa essa tua primeira hora do dia para te ajudar nesse processo, certo? Isso é fato, ele até comenta, William Shakespeare podia não ser o melhor autor, mas ele era comprometido com aquilo que ele fazia. Mesma coisa com o Picasso, com o Roger Federer, Serena Williams, Nelson Mandela, Warren Buffett. Então, quanta gente muito boa, eles não nasceram com algo a mais que você. Eles tinham comprometimento com aquilo que eles gostavam. Isso fez toda a diferença, tá? Eu sei que hoje meu podcast está um pouco mais comprido, se eu posso falar. Mas eu acho que é tão importante, ainda tem a terceira etapa para falar para vocês. Desculpa, eu já falei a terceira etapa, mas na verdade eu queria continuar com vocês dizendo sobre essa importância. Eu já falei em vários podcasts que eu adoro ler, e eu queria passar isso para vocês, essa vontade de ler ou de aprender. Que não seja com livros grandes agora, no começo, que se você não está habituado a ler, mas comece a ler artigos, a escutar podcast, como eu falei para vocês, tem tanta coisa interessante que vai fazer com que você comece a pensar de uma forma diferente sobre coisas que você tem um pensamento antigo, digamos assim. Não refletiu sobre certas crenças que você tem. Então é isso, gente. 20. Acordou, movimente-se. Vai fazer um exercício, vai transpirar para liberar o BDNF na sua cabeça, vai liberar todos os hormônios bons que te deixam mais feliz, com mais energia, tá? Segundo período, vai refletir, vai pensar, vai rezar, vai meditar, vai fazer aquilo que for melhor para você, mas reflita sobre a sua vida, sobre o que você quer da sua vida, o que você pode melhorar e o que você pode agradecer. Não tem melhor oração do que agradecer tudo que você já tem. Não é isso? Então, o segundo período, reflexão, reflita mais. Terceiro período desses 20, dessa tua hora vitoriosa, é aprender. O que eu posso aprender hoje? O que eu vou ler hoje? O que eu vou descobrir hoje para o meu crescimento pessoal, tá? Gente, lembrando que a intenção aqui é sempre da gente melhorar nós mesmos, porque é assim que as pessoas veem que a gente está crescendo, que a gente está melhorando, que estamos nos tornando pessoas mais felizes. Eles vão querer saber o que está acontecendo e vão querer ler também, vão querer estudar também, vão querer ser mais saudável também. Por isso que eu falo, inspire-se. Inspire-se para você tornar a inspiração de outras pessoas. E é como as crianças, elas não aprendem só da gente falar, elas aprendem vendo o que a gente faz. Então isso é muito interessante, isso também já é assunto para outros doses de energia aí. Espero que tenha sido de grande valia essa lição sobre o Clube das 5 da manhã, sobre a técnica do 20. Espero que você possa também introduzir isso na sua vida, ver a diferença que isso faz. Lembrando que isso não é coisa de genética, isso é um hábito que você pode estar criando. Eu desejo do fundo do meu coração que você seja muito feliz, que você consiga buscar aquilo que você está buscando. Muita gente às vezes nem sabe o que é da vida, certo? Mas nesses momentos de reflexão, nesses momentos de meditação, de atividade, muitas vezes eu tenho ideias, criatividades no meio de um exercício que eu tô fazendo. Todo mundo sabe que eu gosto muito de dançar zumba. Então no meio do zumba eu tenho ideias de trabalho que saindo de lá eu já ligo pra Amanda, que trabalha comigo, e falo, acabei de pensar nisso e aquilo. Então são momentos de criatividade que a gente tem. Então, às vezes é só essa uma horinha por dia que pode estar fazendo uma diferença enorme na sua vida, certo? Então,
Do fundo do meu coração, desejo tudo de bom para vocês. Me ajudem a espalhar isso, por favor. Compartilhe meu vídeo do YouTube, meu podcast, post no Facebook, no Instagram, o que for, para chegar isso para mais gente possível. E quanto mais gente a gente semear aí com essa dose de energia, com mais felicidade nesse mundo, a gente vai sim conseguir deixar o mundo mais gostoso de viver, certo? Muito obrigada por estar sempre aqui comigo. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau.